Você sabia que várias coisas que são super normais nas negociações de imóveis no Brasil, muitas vezes são ilegais ou até mesmo impensáveis nas negociações de imóveis aqui no Texas? Pois é, o jeito de comprar um imóvel nos Estados Unidos é realmente de outro mundo. No Brasil é comum ouvir: aceita um imóvel menor de menor valor para compor a compra do imóvel? Ou a gente tentar aquele chorinho, aquela última negociação no preço. Só que se você fizer isso aqui, muitas vezes você pode pôr tudo a perder na negociação com o proprietário. Meu nome é Natália Toretto, sou corretora de imóveis aqui no Texas e esse é meu canal. Se você tá pensando em mudar aqui pro Texas com a sua família, aproveita e já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque tem muito vídeo importante para você. E hoje eu vou te mostrar algumas diferenças que todo brasileiro precisa entender se está pensando em comprar um imóvel aqui no Texas. E a última delas é a mais importante, porque pode pôr você em risco federal. Então fica até o final que vai te poupar muito estresse. E o número 1 é permutas e trocas diretas, né? Muita gente chega e me pergunta sobre permutas, se isso funciona aqui. Por via de regras, praticamente não existe no mundo residencial. Ou seja, no Brasil é muito comum, né? Meu pai tem muitos imóveis, minha mãe também. Quando a gente negocia alguma coisa, sempre tem aquelas negociações de: eu tenho um apartamento menor, eu tenho uma caminhonete, eu tenho um carro, eu tenho parte de uma fazenda, tenho um terreno, e isso é usado como permuta, né? Como parte da negociação. Aqui isso basicamente não existe. O que existe é: tem um imóvel e eu quero vender, você consegue fazer uma oferta contingente, ou seja, a venda daquele imóvel. Mas de qualquer forma, você precisa vendê-lo para ele fazer parte da negociação e trazer o dinheiro e a compra ser, efetuada. Não existe permuta. A gente começa a enxergar um pouco mais de permuta em negociações comerciais, mas via de regra não existe negociação com permuta, utilizando outro imóvel como parte da negociação aqui. Até porque cada imóvel ele é vendido de forma independente e ele é registrado de forma individual no sistema e no condado. Segundo ponto, negociação direta entre comprador e vendedor. Basicamente, não existe. No Brasil, isso é muito comum. Até porque, no Brasil, a questão também cultural de ter esse olho no olho, né, da negociação. Eu tô comprando, eu quero saber quem que é o proprietário, e ter essa conversa, ela é muito importante. Aqui, ela basicamente não existe. Por quê? Cada proprietário do imóvel, ele é representado por um corretor de imóveis. Esse corretor de imóveis representa esse proprietário, esse vendedor. E do outro lado, todo comprador tem um corretor de imóveis que representa eles. Então, as negociações são feitas entre corretores de imóveis. Isso transforma a negociação muito mais profissional, muito mais ética. Não existe contato e muitas vezes as pessoas, tanto o vendedor quanto o comprador, não se conhecem, nem se vê durante a conclusão da negociação. Por quê? Isso por causa principalmente de sigilo, confidencialidade, compliance. Então, todo corretor de imóveis licenciado, ele tem, por regra, um posicionamento de ética. Então, toda negociação, quando são com dois corretores, ela se torna muito mais fluida e a gente mantém todo o compliance. Até porque, aqui a gente vai para o terceiro ponto, não existe negociação verbal. Todas as negociações são por escrito e formalizadas. Quando a gente começa a falar sobre negociação, não existe essa de pega o telefone e sente a outra parte, vê até onde ele iria para negociar o preço. Isso não é assim que funciona. Aqui toda negociação é por escrito, até todas as offers, que a offer nada mais é do que o próprio contrato registrado, formalizado, com o preço de interesse, as condições negociadas e a carta de pré-aprovação do comprador, já assinada pelo banco, ou um proof of funds, um extrato bancário mostrando se a compra vai ser à vista. Então, toda vez que a gente tenta sentir um pouco, de uma ligação com a outra parte, a resposta assim, de 99%
90% das vezes coloca por escrito, formaliza a sua offer. Então, essa questão de negociar e tentar algum chorinho sem antes formalizar oficialmente o interesse não existe. E lembrando, eu moro no Texas, licenciada, corretora de imóveis licenciada aqui no Texas, e essas são as práticas que eu vejo ao longo desses últimos 7 anos que eu moro aqui. Em outros estados podem ter outras práticas, tá? Quarto ponto, vamos falar sobre o que todo brasileiro gosta, que é negociar, o famoso chorinho. O mercado residencial aqui, ele é muito... a gente tem dados históricos de todos os imóveis, de todas as vendas, de todas as negociações. O estado do Texas é um estado que chama non-disclosure, ou seja, se você olha no Zillow, nesses sites, o preço de sold price, preço de venda, aquele não é o preço real que foi vendido aquele imóvel. Aquele foi o último preço listado, porque ele não é divulgado. Só quem tem licença e acesso ao MLS, que é o Multiple Listing Service, tem acesso ao valor final de fechamento. Então, ou seja, nós temos todos os dados de todas as casas que foram vendidas aqui na região. Então, quando uma casa entra no mercado com um preço listado, um preço de pedido, esse preço está muito perto da faixa já de preço de prática daquele condomínio, daquele bairro, daquela região, porque a gente tem muitos dados. É um sistema único, onde todos os corretores têm acesso a essas informações. Então não é como no Brasil que, vamos colocar minha casa 1 milhão para vender a 850. Isso não existe muito aqui. Então, quando a gente fala de negociação, né, existe sim uma negociação, mas a negociação, quando ela é muito boa, a gente está falando entre 1, 2, no máximo, dependendo do tempo que essa casa está no mercado, 3% do valor do imóvel, né? Se a gente coloca uma oferta 10%, 20% abaixo do preço pedido, é completamente ofensivo para o proprietário do imóvel. E muitas vezes ele não quer nem vender a casa se for por um preço maior para você, porque ele realmente se sente ofendido. Então, toda negociação aqui, a gente tem uma linha muito tênue para entender até que ponto não vai ofender o proprietário. E para isso a gente usa muitos dados de mercado para conseguir colocar como base, né, os comparativos e recomendar, fazer toda a sugestão da melhor estratégia para a oferta para aquela casa específica, tá? Então, por isso que é muito importante trabalhar com um corretor de imóveis especialista que sabe o que está fazendo, porque isso vai ser um divisor de águas entre você conseguir a sua oferta ser aceita, né, e ser um processo muito mais tranquilo, ou você ter mais dor de cabeça. Outro ponto é comprar casa na planta, né? No Brasil é uma prática também muito comum, com uma promessa de uma valorização maior, né? Casas na planta são mais baratas. Aqui não. Né? Quando a gente pensa em casa na planta, é aquela casa que você ainda tem a possibilidade de customizar. A gente está falando de casas aí acima de 600, 700 mil dólares, né, normalmente. E quando a gente customiza, sempre vai sair mais caro. Então, normalmente, as casas novas, direto com a construtora, né, as New Construction Homes, quando a casa já foi construída pela construtora, selecionaram o lote, a planta, os acabamentos e a casa está pronta dentro do inventário da construtora, essas são as melhores oportunidades, porque a construtora precisa vender, ela precisa se desfazer desse portfólio que é das casas que estão prontas, então ela vai oferecer os melhores incentivos possíveis para essas opções. Ou seja, casa de construtora que está pronta para fechar dentro dos 30 dias são, de longe, as melhores opções. E é claro, condomínios novos, novinhos em folha, né? Então, condomínios sendo lançado bem naquele início, também tem um preço muito interessante, e condomínios que estão em close out, que a gente chama, né? Que estão já, a construtora já vendeu a maior parte do inventário deles, eles estão naquelas casas que são finalmente. Também tem muita opção interessante de negociar
quando a casa quando o condomínio está em close-out. E aqui uma observação importante. Quando a gente compra uma casa na planta, que você vai customizar, por mais que você queira ter um custo um pouco maior, mas eu vou customizar dentro do meu gosto, você assina o contrato, diferente do Brasil isso também, olha, você assina o contrato no momento onde você faz a reserva daquela unidade, daquela planta, daquele lote, paga um sinal neste momento. Durante a construção você não paga mais nada e você paga só o cash to close, que é a entrada e os custos de fechamento, no momento que a casa está pronta, no dia do closing, do fechamento, da escritura, que é o mesmo dia onde você pega as chaves. E o prazo de construção dessa casa, em média, aí de 4 a 8 meses, dependendo do tamanho e da casa em si. Outra coisa que aqui não existe é contrato de gaveta. Toda vez que a gente vai comprar um imóvel aqui no Texas, não é necessário usar um advogado, né? É diferente do Brasil. Aqui nós já temos contratos já escritos e redigidos por advogados, então eles chamam de promulgated contracts, com espaços em branco, e dentro desses espaços em brancos é onde nós, corretores de imóveis, licenciados e autorizados, podemos preencher e negociar dentro dessas partes específicas do contrato. Então, assim, não existe contrato de gaveta, contrato particular ou ofertas verbais. É tudo sempre por escrito. Por isso que torna o processo muito mais profissional e organizado, né? Sem nenhum tipo de riscos ao longo desse processo, ao longo desse caminho. E quando a gente trata de negociações com a construtora, também a própria construtora tem os seus próprios contratos, que normalmente eles são muito padronizados. Outro ponto que aqui basicamente não existe é comprar um imóvel com vários corretores de imóveis ou sem exclusividade. Todo comprador que está no mercado em busca de um imóvel, ele precisa ser representado por um único corretor de imóveis. Diferente do Brasil, onde no Brasil a gente tem várias imobiliárias e cada imobiliária tem o seu próprio banco de dados de disponibilidade de apartamentos, de casas, de informações. Aqui nos Estados Unidos a gente tem um único banco de dados único, onde todos os corretores têm acesso aos mesmos imóveis. Então, todos os imóveis captados por diversas imobiliárias, ele é concentrado no MLS, que é o Multiple Listing Service. E através dele, todos os corretores têm acesso, né, aos mesmos imóveis com as informações mais precisas possíveis. Então, não faz sentido um comprador vir para o mercado em busca de um imóvel e acionar diversos corretores de imóveis. Isso não é prática de mercado, é completamente mal visto e antiético. Então, quando você for em busca de um imóvel aqui, busque um corretor de confiança, como eu, por exemplo, e faça todo o processo de busca e navegar dentro das opções, da estratégia, tudo com este corretor de imóveis, que ele vai trabalhar de forma exclusiva com você. Da mesma forma como o proprietário do imóvel vai ter um corretor representando ele. E por último, e esse eu já escutei algumas vezes algumas famílias me perguntarem: dá para fazer algum tipo de pagamento por fora? Não. A resposta é não, de jeito nenhum. Todas as negociações são registradas, todos os pagamentos são feitos direto pro cartório, que é o Title Company aqui. Não tem nenhum pagamento que é feito direto pro proprietário do imóvel, nem para o corretor de imóveis. Tudo é centralizado e registrado com o Title Company. Então, qualquer tipo de tentativa de negociação por fora é fraude e dá problema sério, seríssimo. Então, isso aqui não existe. Então, essas são algumas das diferenças entre comprar um imóvel no Brasil e aqui no Texas. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos. E se você está buscando um corretor de imóveis de confiança, vai ser um prazer enorme te ajudar sua família a encontrar um novo endereço aqui no Texas. Vou deixar aqui embaixo o link para você preencher algumas perguntinhas e a gente marcar uma conversa.